Ó, o rapaz aqui no meu lado aqui. Tem que ajeitar. Também. Que ele foi Rapaz, ele foi pegar lá na redação. Como é que foi parar lá? Como foi? Rapaz, eu sei. Misteriosamente. O Vitor Costa, né? Estava participando lá. Ah, foi o Vitor. Tá certo. Tô recebendo aqui informação, né? Vitor Importante. Costa. Que recebeu a sua visita mais cedo, né? Foi, eu visitei o Vitor, porque eu tinha ido já Eu tinha ido já no Twitter, tinha ido na redação e tal, e não tinha visitado o Vitor ainda para não ter. Né, para ele não se achar preterido em relação aos outros. Natan, tudo tranquilo, né? Tudo ótimo, tudo bem. Me diga uma coisa. Não comentamos ontem, na política do dia, o relatório da CPI, e os argumentos que nós usamos, eu, você, Ezequiel, João. E hoje, coincidentemente, Silvio Mendes, o prefeito, usou basicamente os mesmos. Porque não é que você diz, mas vocês adivinham. Não, é lógica, Natan. Claro que o doutor Silvio, como prefeito, ou qualquer pessoa minimamente letrada, e olhar aqui e dizer, não, isso não tem cabimento. Mas foram, digamos, dentro do padrão Silvio Mendes, foi uma resposta dura. O prefeito subiu o tom, viu, Douglas? Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O prefeito hoje pela manhã comentou o resultado da CPI do déficit financeiro da capital, que entre as conclusões apontou que não há rombo ou déficit nas contas do Palácio da Cidade. Os trabalhos foram concluídos ontem, o relatório foi aprovado na CPI e já encaminhado aos órgãos de controle e à própria Prefeitura de Teresina, mas segue repercutindo. Hoje pela manhã, o prefeito Silvio Mendes se manifestou sobre o assunto, foi duro e, inclusive, fez alguns questionamentos ao que foi produzido pelos vereadores na Câmara Municipal de Teresina. Nós vamos acompanhar a fala do prefeito Silvio Mendes. Eu chamo até a atenção de quem está em casa, a sua atenção, telespectador, para o que disse o prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Vamos acompanhar. Tem uma afirmação que eu gosto muito, que diz que quando o denunciado vira denunciante, é um sinal grave da impunidade. E eu não permito isso, porque eu sou gestor público por delegação da população de Teresina. Mais ou menos a metade da dívida foi de empréstimo bancário, tá certo? Com o Banco do Brasil, só o Banco do Brasil são 620 milhões de reais. A Prefeitura paga mais de R$1 milhão por dia de juros. O que foi que nós fizemos? Nós procuramos o Banco do Brasil, renegociamos a dívida, renegociamos os juros que estavam lá, porque eles baixaram os valores. E nos deram um ano de carência para a gente respirar, pagar como for possível pagar e reduzir a despesa. Foi o que foi feito e nós conseguimos. Que pressa foi essa de fazer um empréstimo no apagar das luzes para fazer despesas que não eram adequadas? Eu fui até chamado de mentiroso, e por favor, eu não sou mentiroso, não sou corrupto, eu não tenho vergonha de dizer que não sou corrupto, eu sou honesto e minha vida está dedicada a cuidar da cidade, cuidar bem do dinheiro público. A gente não está brincando com as coisas, pelo amor de Deus. Bora respeitar a cidade, bora respeitar o dinheiro público. Vamos respeitar a verdade, que pode não ser a minha, mas também não pode ser levada com brincadeira. Foram palavras duras, como nós prevíamos ontem. Né? Porque, Natan, é o seguinte, vou repetir de novo. E aí, a gente tem... É a CPI da Câmara Municipal. Mas a CPI, fazendo justiça, é um grupo de vereadores. Então, por exemplo, o vereador em São Belo não estava lá, na CPI. Não é? O vereador Dragalana não estava na CPI. E a maioria dos vereadores não estava na CPI. Então, é da Câmara, mas é especificamente de um grupo que fez aquele levantamento, oitivas e tal. Mas tem vários questionamentos. Então, por exemplo, de irregularidades. A CPI só encontrou os terrenos. Só o item terrenos. Que por si só já é um absurdo. Por si só. O terreno que hoje... Não, hoje não, porque hoje não tem mais nada. Que se sonhou em construir o hospital da mulher, avaliado em R$2 milhões, foi comprado por R$16 milhões. Então, isso por si só já era um fato assim absurdo. Né? Mas o resto é despesa corrente líquida. Então, é como o prefeito disse, o TCE reprovou as contas. A Câmara endossou a reprovação, porque reprovou também.
A polícia fez uma investigação que continua, vai continuar por muito tempo, uma investigação bem assim, profunda, que gerou a primeira fase da Operação Gabinete de Ouro, com a prisão de 4 integrantes da última gestão, entre elas a chefe de gabinete do então prefeito de Teresina, doutor Pessoa, e só essa apreensão, em relação a ela, foram 75 milhões, né, Natan, de reais. E as outras denúncias, e tudo que se vê na cidade, tudo que ainda vai ser apurado, e tudo isso aí foi jogado no item despesa corrente líquida. Então, se você tem, obviamente, apurações que já denunciam um desvio direto, como no caso dos terrenos, e outros que os roubos foram gerados, se não com a intenção, alguns se não com a intenção de roubar mesmo, mas no mínimo por imperícia, incompetência, má gestão, que devem ser punidas também porque geraram resultados negativos para as finanças e para a população. Douglas, e aí, parafraseando uma expressão muito utilizada pelo saudoso ex-deputado estadual Leal Júnior, comunicador, deputado, ele tinha eu trabalhei com o Leal, muito amigo, meu amigo. Ele tinha uma expressão que cabia bem nesses momentos, né? Esse resultado da CPI é algo que causa espécie. Exato. Ou seja, causa estranheza. Porque a própria Câmara Municipal, há pouco mais de uma semana, reprovou as contas do ex-prefeito doutor Pessoa, como você bem disse. O Tribunal de Contas também reprovou as contas. Havia todo um clamor entre os vereadores na Câmara Municipal de Teresina pela investigação, a abertura da CPI, que, inclusive, lá no início foi muito questionada sobre esse objeto, mas os vereadores resolveram bancar a abertura da CPI, e, inclusive levantando ali, em alguns momentos, a defesa, a voz em defesa dos trabalhos, porque havia uma expectativa de um resultado positivo. O Marcelo vem aqui dar uma olhada. Né? Havia uma expectativa... Vamos dividir a tela aí, porque se não dá. Ou vem consertar e dividir a tela, ou então volta a divisão tradicional, né? Porque... não dá para a gente ver. O Marcelo vir aqui ajeitar aqui, por favor, o microfone do Natan. Pede aí. Me deixa só na tela aqui, só eu. Enquanto agora divide a tela com as imagens, porque o Natan vai já continuar o raciocínio. Eu vou só segurar aqui enquanto o Marcelo faz aí a recomposição. Então, é o seguinte. Tem um trecho aí da fala do prefeito Silvio Mendes que diz o seguinte, então assim, nós temos que entrar com uma ação contra o TCE, contra a polícia, contra a justiça, contra a própria Câmara. Quer dizer, a própria Câmara coloca, a própria comissão, especificamente a própria comissão, coloca em xeque a ação que foi feita pela Câmara endossando o julgamento que o Tribunal de Contas do Estado fez às contas do então prefeito. Quer dizer, como é possível isso? Né? Como é possível? E aí, agora vamos continuar com o raciocínio do Natan. Vai lá. O grande questionamento é se a Câmara Municipal vai rever, então, essa posição a respeito da reprovação das contas, já que a CPI não apontou o que se esperava, né? Indícios de um déficit financeiro, um rombo. Se são apenas despesas correntes líquidas, fica o questionamento, né? Porque... para explicar bem para o nosso telespectador, a despesa corrente líquida é aquela despesa que é já natural da administração pública. E aí entram, no caso, os empréstimos, os valores com folha de pagamento, o custeio da máquina pública. Mas aí, pegando especificamente o caso do empréstimo, o que se questiona não é a simples contratação do empréstimo, não é a simples formalização de uma operação de crédito, que é algo comum na administração pública, algo natural. Né? Muitas gestões buscam empréstimos para investimentos, para reequilibrar suas finanças. O que é questionado, e o prefeito falou a respeito disso hoje pela manhã, é a forma, as condições com que esse empréstimo foi adotado. Para você ter uma ideia, somente uma operação de crédito, a prefeitura está pagando ainda cerca de R$1 milhão por dia apenas de juros, fora o valor da parcela, fora as outras taxas que incidem sobre essa operação. Então é algo, no mínimo, questionável, né? Algo que, independente de indícios de
desvio de recurso ou não, já aponta para um caminho de ingerência, né? De uma operação que foi contratada sem os devidos cuidados, sem um estudo técnico correto para analisar a viabilidade dessas taxas, dessa taxa de juros, desse valor da parcela nas finanças do município. E aí são vários outros exemplos que foram apresentados, inclusive pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas apontou vários indícios de irregularidades, várias situações que foram inclusive descumpridas pela gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa, daí a reprovação das contas no TCE e também no plenário da Câmara Municipal. Agora, o relatório da CPI vai na contramão daquilo que a própria Câmara Municipal analisou. Hoje o prefeito se manifestou, vamos aguardar aí a manifestação da Câmara Municipal. Na próxima terça, esse relatório vai ser lido no plenário da Casa. Vamos Tem aguardar. mais sessão, a próxima é só terça, né? Na próxima terça-feira, né? Como não houve divergência ali no relatório, o relatório final foi aprovado por unanimidade, ele não precisa ir ao plenário, né? O trâmite, inclusive, lá conversando com alguns técnicos da Casa, o texto vai ser apenas lido, né, se tivesse divergência. Se tivesse divergência, a decisão ficaria do plenário, mas foi aprovado de forma unânime pelos membros da CPI. Então vamos aguardar, né, o que os demais vereadores vão dizer a respeito desse texto. A própria repercussão no Palácio da Cidade, você acompanhou aí a fala do prefeito Silvio Mendes, e vamos aguardar também a repercussão por parte dos aliados do ex-prefeito Dr. Pessoa e do ex-prefeito Dr. Pessoa. Saber qual é o posicionamento deles a respeito dessa decisão, que é, no mínimo, controversa por parte da CPI. Tem muitos defensores, tem vários.